Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 8 de agosto de 2025. É sexta, e todas as sextas são dias de Vênus, que é a nossa deusa Afrodite, deusa do amor, da beleza, das artes. Ela é esse princípio de harmonia, de unificação. Então, ela busca sempre unir por onde ela anda. A gente pode pensar também que a casa, a área da nossa vida onde ela está atravessando, agora ela está no signo de Câncer, mas observar ali a casa que pode ser qualquer uma das 12, né? Então pode trazer diversos temas. É essa busca, às vezes, por embelezar, harmonizar, valorizar, né? Trazer os nossos valores à tona ali. Então, a Vênus, ela rege o signo de Libra, da balança, isso de pesar o seu lado, o lado do outro. Também rege o signo de Touro, que traz muito essa conexão com o corpo, com os prazeres terrenos. Também se exalta no signo de Peixes, já é essa beleza mais transcendental, então algo às vezes que nos conecta com algo maior, né? Também. E no céu de agora, então, ela está no signo de Câncer, que eu vejo essa necessidade de, de se sentir nutrida dentro das relações, de poder eh, ter essas relações que nos tragam essa sensação de abertura emocional, intimidade emocional, vulnerabilidade emocional, que são características ali do caranguejo, né? Então, essa necessidade de cuidado, acolhimento, a gente se relacionar com nós mesmas também, né? Eu sempre trago isso que a Vênus, o símbolo da Vênus é como se fosse um espelho. Então, é a gente trazer isso para nós mesmas e olhar se a gente está também nos doando isso, sabe? Pensando no sincretismo, muitas vezes a Vênus pode estar relacionada com o Oxum, que também tem esse espelho, né? Mas o que mais eu ia falar sobre a Vênus? Então, ela tem o seu júbilo ali na casa 5. Então é bom para quem tem a Vênus no quinto signo a partir do ascendente, ela tá jubilada, é onde ela fica mais alegre, porque a casa 5 é a casa das artes, do prazer, da diversão, então ali ela tá no templo dela. Então também é um momento todas as sextas pode ser um momento da gente perceber. é, o que faz bem para nossa Vênus, o que nos harmoniza, né? Conversar ali com essa nossa deusa interior e perceber como ela se sente amada, como ela se sente nutrida e em que medida a gente pode se dar isso, né? Se aproximar do que a gente acha bonito, do que a gente gosta, do que a gente valoriza. Bom, a gente está nessa alunação leonina, que é um ciclo da Lua de aproximadamente um mês, que começa do encontro da Lua com o Sol, que é a fase nova. A gente já foi em Leão, então a gente atravessou a fase crescente no signo de Escorpião e agora a gente está chegando na Lua cheia em Aquário, que vai ser oficialmente só amanhã. Deixa eu até já pegar o horário aqui, 4h55 da madrugada, tá? Mas a gente já pode considerar que ela está quase cheia, ela já está no signo que se opõe ao Sol. Então a gente pode sentir essa intensidade emocional. Então, lua cheia é corpo cheio, são emoções transbordando. Na astrologia mundana, a lua representa o povo. Então, muitas vezes também a gente pode pensar que a lua cheia traz questões que envolve mais o mundo mesmo, né? Essas questões mais coletivas, sabe? Então, pode trazer à tona questões, principalmente porque o Sol em Leão ele representa muita autoridade, então pode ser esse embate muitas vezes, né? Mas o que mais que eu ia falar sobre essa alunação? Então, lua cheia em Aquário. Acho que era isso mesmo que eu ia mencionar. Então, desde ontem, a Lua está em Aquário, ontem à noite, ela fez um trígono com Marte em Libra, que pode ter trazido ali alguns impulsos, e ela fez bastante aspecto de madrugada. Meia-noite e 20 fez um trígono com Urano em Gêmeos, que às vezes traz ideias, novas formas de olhar, novos caminhos, né, novas inspirações ali mentais. Meia-noite e 49 fez um sextil com Saturno em Áries, que é um leve freio ali. Saturno ele dá essa. Ele desacelera, mas ele tá num signo acelerado, então eu acho que é perceber muito desses nossos limites de energia, né? Recalcular muitas vezes a rota. 1h43, a Lua em Aquário fez sextil com Netuno em Áries, que pode ter favorecido esse contato com sonhos, com a criatividade, essa visualização ativa, sabe, do que a gente quer alcançar das nossas idealizações. 2h26 da madrugada, a Lua ela fez uma conjunção com Plutão em Aquário.
E Plutão, ele intensifica, ele busca muito a raiz emocional, então, às vezes a gente é levada para essa intensidade, para perceber as nossas compulsões, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas dependências, né? Então, às vezes pode ter trazido à tona isso, seja em sonho, seja em sentimento muito forte, assim. Pensando que a Lua, acho que eu até já falei isso em outros momentos que a Lua fez essa conjunção com Plutão, então sempre que a Lua estiver em Aquário, agora ela vai fazer essa conjunção. Que a Lua, ela vai representar os significados universais da Lua, né? Em cada mapa, às vezes, pode ser diferente. Mas os significados universais, a Lua vai representar a mãe, a nutrição, esses comportamentos emocionais, nutritivos, hábitos. Então, às vezes, essa conjunção Lua com Plutão, ela pode falar sobre questões de dependência emocional, questões, maternas, questões de nutrição. Sabe? Então, eu tenho tendência a comer demais quando eu tô triste. Ou às vezes eu não como nada, eu perco o apetite, sabe? Então, às vezes, percebendo esses padrões de comportamento, de pensamento, às vezes vem muito isso à tona, tá? 6h52, a Lua ela fez uma oposição com Mercúrio em Leão. Mercúrio que está retrógrado, na segunda já finaliza essa retrogradação. Então, enxergando muitas vezes essas questões do passado, então pensamentos, ideias do passado, às vezes o que não foi dito, o que não foi expressado, às vezes ainda o que precisa de tradução, essa angústia, às vezes, de não conseguir colocar em palavras o que está sentindo. Então, questões também, às vezes, o que ainda precisa ser visto, retomado. A Lua, então, ela enxerga o que precisa ser comunicado, que habilidades ainda precisam vir à luz, tá? Então, às vezes, próximo desse horário, internamente a gente pode ter sentido um descompasso entre as nossas emoções e a nossa expressão, ou às vezes, se a gente estava conversando com alguém, falando com alguém, pode ter sentido também essa oposição, tá? Enquanto uma pessoa tá mais mental, a outra tá mais energética, sabe? Às vezes mais intensa também ali, mais voltada para essas questões criativas, de atividades é, que vitalizam, assim, que animam, né? Enfim. Às vezes a lua em aquário quer muito esse desapego e o sol em leão tá nessa busca mais de uma presença constante, sabe? Enfim. 15h45, Martim Libra vai fazer. Não, tá certo aqui. Deixa eu ver se eu anotei certo. Agora eu me confundi aqui. Ah, não, tá certo. 15h45, Marte em Libra vai fazer um trígono com Urano em Gêmeos. E 23h52, Marte vai fazer a sua oposição com Saturno em Áries. Então, Marte em Libra ali fazendo esse trígono com Urano em Gêmeos, às vezes vem ideias, vem insights, né? Mesma coisa ali da Lua também, que fez esse trígono com Urano em Gêmeos, de madrugada. Então, mas Marte traz mais nessa questão de ação, de iniciativa, de motivação. E essa oposição Marte com Saturno em Áries, ela tem sido bastante falada, porque na astrologia tradicional, Marte e Saturno são conhecidos como os planetas maléficos. Por quê? Porque Marte é excessivamente quente e Saturno é excessivamente frio. Então, por isso que eles são maléficos, porque eles são contrários à vida. Então, às vezes, se não tem um Júpiter ali para temperar, dependendo da situação, Marte queima. Marte pode falar sobre acidentes, pode falar sobre queimadas, né? E Saturno pode falar sobre esfriamento, sobre esse congelamento, sobre hipotermia. Acho que é isso, né? Quando a temperatura está muito baixa. Enfim, eles podem ser representantes disso, tá? É diferente de Vênus, de Júpiter, que são conhecidos como os benéficos, né? De amor, espiritualidade e tudo mais. Não que eles também não tenham o seu lado negativo, né? Tanto que Vênus, às vezes, esse excesso de prazer, que na verdade acaba nem tendo prazer, ou Júpiter, qualquer tipo de exagero, né? Às vezes até fanatismo, por exemplo, enfim. Mas são questões assim para a gente pensar. E deixa eu ver o que mais que eu escrevi. Então, essa oposição, eu penso a gente lutando muito contra o tempo. E assim, é como se não tivesse como ter um vencedor, sabe? A gente sai perdendo. A gente vai ficar brigando contra. É tipo assim, eu tô brigando.
do sol nascer, eu tô brigando de ser inverno agora. Tipo, tem coisas que a gente não controla. A gente não controla sei lá, deixa eu dar um exemplo aqui. Você vai cozinhar. Só que você tá com muita pressa. Você tá sem tempo ali, você tá com um espaço curto de tempo para poder cozinhar e para poder comer. E aí o que que acontece é que daí você come cru. E daí essa pressa, então, na verdade, ela não tá te satisfazendo, né? Ela tá te limitando e também não tá te satisfazendo. É mesmo, meio assim, a gente tá tentando lidar com as coisas do jeito que tá, mas tá ruim. E pensando nas relações, às vezes os dois lados estão com problemas, com dificuldades. Eu acho que me veio muito isso quando eu tava escrevendo horóscopo, é aquilo de tá todo mundo enfrentando uma batalha, sabe? Tá todo mundo lidando com situações ali de conflito, sabe? Sejam internas, sejam externas. E eu acho que esse aspecto pode trazer muito esses conflitos à tona e perceber que às vezes não tem o que ser feito, às vezes é só o tempo mesmo. Às vezes a gente precisa de ter paciência, a gente plantou agora, não vai nascer agora, sabe? Então tem coisas que estão além mesmo do nosso controle, que não tem o que a gente fazer, mas dá angústia, vai dar angústia, vai dar angústia. Tipo, por exemplo, era para os meus livros terem chego da gráfica semana passada e não chegaram até agora. Tem coisas assim que eu só tenho que esperar, que eu não posso fazer nada. Mas isso pode trazer irritação, pode trazer impotência, sabe? Eu acho que a gente utilizar esse espaço de espera para preparar talvez o território, o campo, né? Para a gente desenvolver resiliência, talvez também, saber que tem coisas que estão além dos nossos limites, sabe? E talvez não focar tanto nessa dificuldade, mas é isso, a gente focar no que pode ser feito, sabe? O que que eu posso fazer agora diante dessa situação, diante desse não, diante desse bloqueio, diante dessa restrição, dessa falta, dessa carência, sabe? Às vezes o Martim Libra é você buscar novos aliados, né? Ontem eu estava falando com a minha psicóloga. Ela, né, que agora eu esqueci como que fala, mas é mais um aspecto mental mesmo, né? E eu tava falando de procurar uma psicóloga, ela também tava falando comigo de eu fazer terapia corporal também. Então, às vezes, é perceber que podem ter outras coisas que podem te ajudar, sabe? Então, talvez nesse momento um remédio me ajude, talvez outras terapias, talvez outras questões ali podem me ajudar nesse momento, sabe? Então, às vezes a gente tá batendo a cabeça ali contra uma parede, sendo que às vezes ali do lado tem uma janela, sabe? Tem uma outra solução. Só que a gente fica ali, ó, insistindo. Mesma coisa, sabe? Nesse muro ali. Enfim. Eu acho que a gente pode pensar em outras soluções, pensar às vezes em conversar com pessoas, né? Pensar ali em fazer mesmo pensando em Libra, né? Em outras relações, em outras alianças, em outros recursos, de formas diferentes, porque o Marte, ele rege o signo de Áries, então ele está num signo que é contrário à sua natureza. Então, assim, é pensar em outras ferramentas de luta que a gente ainda não pensou, que às vezes seriam inimagináveis, sabe? Às vezes, num primeiro momento, nem faz sentido. Mas é porque essa guerra parece que no momento ela já tá perdida, sabe? A sensação pode ser essa, mas é só um momento em que às vezes a gente se sente sem ação, a gente se sente paralisada, a gente se sente ali resignada, será que essa palavra? É como se suspensa, sabe? Então, eu acho que é o momento da gente escolher aonde a gente está colocando a nossa energia, a nossa, as nossas batalhas mesmo, né? Acho que é isso. Escolher qual é o nosso inimigo, talvez também. Então, e Marte e Saturno, né, pensando mais no sentido de astrologia mundana, tem essas questões de conflito, de guerra, de luta. Então, aqui a gente faz mais uma análise voltada mais para essas questões do dia a dia, né? Mas tem muitos astrólogos que estão fazendo essa. Ontem eu até compartilhei no meu Instagram que fazem essa análise mais no sentido
de governo, sabe? De prever questões mais coletivas, tá? Mas eu acho que no aspecto mais íntimo, mais micro, são essas questões da gente lidar com as nossas motivações e o tempo das coisas, né? Então eu perceber isso. O tempo que a gente se anima para fazer algo não é o mesmo tempo que a gente consegue colher esse algo. Você começa ali a fazer musculação, você não, eu sempre trago esse exemplo, né? Você começa a fazer musculação, você não vai ter músculo na primeira semana. Você começa a meditar, você não vai ter ganhos ali na primeira semana, na primeira vez, né? Qualquer coisa que a gente faz. Então, só que Saturno em Ares está muito acelerado, ele tá com muita pressa, ele tá queimando, tá combusto ali, tá nervoso, precisa das coisas para ontem. Parece que já passou o tempo, mas não passou, sabe? Tem tempo ainda. É uma sensação. Então, a gente talvez tirar esse olhar da dificuldade, né, da restrição do momento e perceber o que pode ser feito no agora, né? Talvez agora é esse cultivo mesmo de paciência, sabe? Talvez de uma segurança interna, desse olhar interno. Então, acho que é isso, assim. E então, o próximo aspecto que a Lua vai fazer vai ser amanhã, que vai ser essa oposição ao Sol, que é o momento oficial da Lua cheia, que vai ser 4h55, tá? Então, tende a crescer a, a nossa intensidade emocional até amanhã, e depois dessa 4h55 da madrugada, a gente já pensa que vai diminuindo esse aspecto. Então, já vai assentando aí essa intensidade, essas emoções, né? E eu acho que essa lua em aquário, eu trouxe isso ontem também, né? Essa questão de estar em grupo, de estar em comunidade, de perceber que a nossa experiência, com a internet a gente percebe, dificilmente a nossa experiência é individual. A gente acha, é só eu que estou passando por isso, só eu que estou enfrentando isso. E você vai estar todo mundo enfrentando essa mesma questão, sabe? Talvez ali uma pessoa está enfrentando no trabalho, outra na relação, outra na família, mas parece que o simbolismo é o mesmo, né? Então eu acho que a gente é, buscar essa sensação de pertencimento que também traz um conforto, sabe? Ontem eu falei sobre isso também, de estar em comunidades, e eu até lembrei o termo que eu tinha esquecido, né? Lembrei não, na verdade, fui procurar mesmo, que é o sobre você estar, como que é? Nossa, é sobre ambiente, mas agora eu esqueci exatamente a palavra que utiliza o verbo. Mas é estar em ambientes assim que fortalecem, ou você também cuidar do seu ambiente. Então, por exemplo, eu quero ir para academia. É mais fácil, sei lá, eu deixar a roupa da academia ali, entende? Eu acho que a gente cuidar também desse ambiente e estar em ambientes que nos fortalecem, também podem ser questões dessa lua cheia em aquário. Também pode ser uma estratégia desse Marte em Libra, sabe? Fazer do nosso eu uma coisa coletiva, ou perceber como o nosso eu é algo coletivo também, né? Que as questões que a gente enfrenta às vezes são muito maiores que nós, são questões estruturais, são questões que estão ali há anos, há gerações, sabe? E talvez agora a Terra esteja mais leve. Enfim. Nos momentos de oposição, desse Marte em oposição a Saturno, da Lua em oposição ao Sol, é um momento da gente encarar a realidade. É um momento que a gente pega e olha, tá, eu estou lidando com uma depressão. Vou enfrentar isso. Eu estou lidando com uma dificuldade financeira. Eu vou olhar para isso. Eu estou com uma crise no meu relacionamento. Eu vou olhar para isso. Sabe? Então eu acho que é ter essa coragem. Eu acho que hoje, amanhã, é muito primeiro ter essa coragem de olhar, de enfrentar, de aceitar. E aceitar não quer dizer deixar as coisas assim. Aceitar é tipo, não, eu realmente tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, sabe? Então eu vejo esses momentos de oposição mais nesse sentido. A lua cheia é mais nesse momento de trazer à luz, de esclarecer, de revelar, do que necessariamente vou fazer algo com isso. É perceber mesmo, sabe? É ter essa coragem para encarar, para olhar de frente. Então, oposição é isso, é enfrentar, é encarar. Então, eu acho que é um momento que pede essa coragem para a gente olhar, sabe? Para as nossas dificuldades, para as nossas
impotências, né? Rever também essas estratégias, mas ainda não se cobrar por necessariamente uma ação, sabe? É complexo porque é difícil, são difíceis esses aspectos, então acho que não tem um caminho, uma resposta, né? Eu acho que o nosso contexto de cada um, nosso mapa, as nossas vivências, talvez estejam ali as respostas, né? Mas eu penso que são por esses caminhos, sabe? A Lua em Aquário mostrando essas questões do coletivo, Marte em Libra buscando conciliar, buscando alianças, Saturno em Áries percebendo que a pressa não adianta. Você vai construir um prédio e em um dia ele vai ruir, sabe? Você vai querer fazer comida em 2, 3 minutos, vai ficar ruim, não vai funcionar, sabe? Então, olhar para essas questões. E é isso, então, para o céu para o dia de hoje. Então, percebam ali, olhem, eu vou deixar também o vídeo que eu falo sobre a lua em aquário para vocês entenderem um pouco mais sobre. E depois eu vou postar também nos stories, né, os temas que podem vir à tona para cada um dos signos ascendentes. Então me contem aí como vocês estão, se algum desses temas, algum desses assuntos, algum desses simbolismos vocês percebem que estão vindo à tona. Outra coisa também da lua cheia em aquário, eu acho que são muito essas questões mentais, né, fora a questão do coletivo, do grupo. E o sol em leão também traz muito essa questão de governo de nós mesmas, né, de trazer essa consciência, trazer essa clareza, trazer essa luz para esses aspectos emocionais, para essa repetição de padrões mentais, né? Eu acho que isso eu trouxe mais no horóscopo que eu postei no canal de transmissão também. Então, olhar também para essas questões, perceber que às vezes a gente está se afastando, está se distanciando, se dissociando de nós mesmas, e às vezes a independência, o apego, a autonomia ela não está sendo um aspecto de liberdade, sabe? Ele está sendo um aspecto de fugir de nós mesmos, então trazer o olhar para isso também, tá? Então é isso, uma boa sexta para nós, uma boa lua cheia e até amanhã.